Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet e o vídeo que eu lancei ontem me fez refletir bastante e chegar à conclusão de que eu tô velho. É bastante triste chegar a essa conclusão, até porque não é nem pela idade, né? Eu acho que eu tô mentalmente velho. Refleti e vi alguns comentários, assisti outros vídeos, o pessoal me passou uma pá de material sobre as coisas que eu falei ontem sobre o lance do WhatsApp. Descobri que eu realmente nunca tinha parado para pensar nessas coisas. Eu nunca tinha parado para refletir sobre essa questão de privacidade, digamos assim, né, das pessoas e das mensagens. Talvez porque eu não seja um contumaz usuário da maior parte desse tipo de tecnologia, né? E não porque eu não tenha tido acesso, porque eu não quis mesmo, né? E óbvio que uma hora eu vou ter que ceder, mas é mais por uma, sei lá, uma teimosia minha mesmo. Eu percebi o quanto isso tá me deixando defasado com relação ao mundo, porque não é por perder oportunidades, mas principalmente agora por perder discussões relevantes. Talvez eu já teria me interessado em pesquisar ou em refletir se eu realmente fosse um dos diretamente afetados por tudo isso, né? Não acho que eu sou, né? Indiretamente eu sou afetado, mas de uma maneira meio tacanha, eu acabei não observando o grau de alcance que pode ter uma coisa dessas, né? Enfim, uma pequena correção no meu outro vídeo, que todo mundo me corrigiu, então eu acho que todo mundo já sabe, né? Assim como aconteceu com o caso do YouTube na Cicarelli, né? Que o YouTube não tinha como remover todos os vídeos da Cicarelli, porque todo mundo pode postar a hora que quiser. Aparentemente o WhatsApp não guarda um banco de dados com as mensagens deles. O Facebook vai me desculpar, mas eu discordo. Eu acho que o Facebook guarda sim as mensagens. Não sei se realmente eles têm essas mensagens guardadas, mas eu acho que o Facebook tem. O WhatsApp eu sei que ele tinha parado de fazer isso quando começou aquele lance da encriptação lá, né? De ser encriptado de ponta a ponta, então só os usuários finais é que têm acesso às mensagens, né? Então nem a empresa e nem qualquer pessoa que possa interceptar essas mensagens vai ter acesso a isso. Mas esses processos todos que estão rolando, eu acho que são mais antigos do que essa encriptação. Essa encriptação, que eu saiba, começou, sei lá, 2 meses atrás. Um dia que um processo ou investigação criminal no Brasil conseguir rolar desde o seu começo e foi efetivo em 2 meses, cara, nossa, a gente mudou de país, né? Então, provavelmente, esses dados que eles estavam pedindo lá para o Facebook e depois penalizando as operadoras, foi alguma coisa muito antes da encriptação do WhatsApp, tá? Mas eu não sei, mesmo antes da encriptação, pode ser que realmente eles não guardassem esses dados. Eu literalmente não faço ideia. E não preciso fazer ideia para o que eu quero refletir aqui agora, porque os outros materiais que o pessoal me mandou me fizeram refletir um pouco mais e, sei lá, pensar sobre algumas coisas que realmente... eu tinha comentado no meu outro vídeo o lance dos bancos, né? E eu continuo achando que é um bom argumento. Os bancos, eles... guardam, obviamente, o sigilo dos seus clientes, mas eventualmente se o seu cliente é um bandido, ele está escondendo dinheiro roubado, que nem, por exemplo, da Lava Jato lá, de alguma maneira o banco tem que colaborar em algum ponto, né? Claro, não pode ser uma requisição qualquer, casual, assim, né? Simplesmente tem que ser alguma coisa comprovada. Senão, os caras da FIFA lá nunca tinham sido presos lá, que tinha até o cara da CBF lá, se não tivesse tido colaboração desse pessoal. Agora, é claro, me levantaram aí umas questões, a questão do Snowden e do Assange. Eles cometeram crimes dentro da lógica estadunidense, né? E no caso também australiana. Muita gente acha que o que eles fizeram tá certo. E eu não vou nem dar aqui o meu juízo de valor, tá? Porque, enfim, não vem ao caso aqui. Acham que eles deveriam ser enviados de volta aos seus países de origem para serem julgados? Alguns países do mundo acham que não. Tanto é que eles estão nas embaixadas aí, né? Se não me engano, teve embaixada do Equador, embaixada da Rússia. Deram um exemplo também de Uganda, em que a homossexualidade é proibida. Então imagina que tem um cidadão de Uganda que está refugiado do país em outro lugar porque ele é homossexual. O certo seria devolver ele para Uganda para que ele fosse executado ou preso pelo fato de ser quem ele é, porque tem alguns crimes que a gente concorda que são terríveis. Tem outros crimes que a gente não tem essa concordância, que cada país vai ter a sua interpretação, né? Se colocar o Islã nessa história, então aí que o debate vai até lá longe, né? Então até que ponto uma empresa estrangeira tem a obrigação de colaborar com as leis de um determinado país que ela não acha que são adequadas ou que ela não concorda. Por outro lado também, se as empresas são livres para concordar ou discordar com as leis dos países, elas também são livres para não atuar em determinados países. Porque, para que eu saiba, para uma empresa atuar no país, ela precisa seguir as leis do país. Mas também as leis podem mudar no meio do caminho e aí também a empresa, às vezes, ela
atua no país, mas não tem sede no país, então é sempre essa complicação. Levantaram a hipótese de que se não fosse o WhatsApp, os bandidos que realmente quiserem cometer as suas atrocidades vão usar outros aplicativos que eles mesmos inclusive podem desenhar, eles mesmos podem fazer, programar lá e não precisam usar o de outras pessoas. Tudo bem, mas isso eu acho que assim, é uma desculpa esfarrapada. Se fosse assim, então também a gente não pode ir lá e pedir a quebra do sigilo do banco lá da Suíça, lá onde o Cunha tinha conta, porque ele podia ter colocado esse dinheiro numa conta nas Ilhas Caimã. Então, tipo, então se ele podia ter feito de outro jeito, então a gente não vai ir lá e pedir. Não, também não é assim, senão nada funciona. Não acho que isso seja um bom argumento. Que as pessoas sempre vão utilizar novas coisas para tentar burlar a lei é óbvio, né? O problema é que se realmente for uma lei coerente, a gente tem que fazer um jeito de que as pessoas não burlem. Ponto, né? Isso daí é a hipótese da rainha vermelha, né? O predador sempre desenvolve maneiras melhores de pegar a presa e a presa sempre desenvolve maneira de correr mais rápido. Então, vai sempre sendo isso daí. Isso daí eu acho que não vai mudar. Porém, dá para pensar em outra coisa também, que eu depois fiquei refletindo. A gente não está falando de tramitação de dinheiro, de coisas físicas, né? A gente está falando de mensagens. Tem fotos, claro, tem vídeos que passam pelo WhatsApp, pelo Facebook, mas a gente está falando de comunicação, né? A gente está falando de conversas. E a gente não pode, por exemplo, processar a companhia telefônica porque um bandido ligou para o outro de um telefone fixo, por exemplo, não vamos nem colocar celular na história, e a companhia não fez o grampo dessa ligação, então não dá para fornecer as informações disso. Ninguém vai processar a companhia por isso, até porque a companhia estaria sendo ilegal se ela tivesse grampeado o telefone de um cidadão sem saber previamente de que ele é um bandido. A polícia pode fazer isso desde que você esteja sofrendo uma investigação. Então eu fico pensando nesses tipos de coisa. Eu acho que realmente a gente entra no mesmo patamar, né? Talvez tenha que rever minhas posições, porque do mesmo jeito que antes a gente usava só uma tecnologia falada e agora a gente está usando também uma tecnologia escrita para nos comunicar, né, de comunicação instantânea, também é a mesma coisa. Seria como se tivesse um telefone grampeado, né? A lógica é a mesma, né? Você ter acesso às mensagens de uma pessoa é como se tivesse um telefone grampeado. É que agora, na época da internet, né, em que a gente se acostumou primeiro com o bate-papo da UOL, depois foi com o ICQ, aí o MSN, aí o Orkut, Facebook, WhatsApp e tal. A gente foi se acostumando com essa linguagem escrita e que tudo ficava registrado. Né? A gente tem os históricos que guardava, você apagava o histórico quando não queria que alguém visse, você tinha aquela foto que fulano mandou não sei quando, né? Você queria às vezes saber quando foi que aconteceu tal coisa, você ia lá no histórico e olhava o registro. Então, quer dizer, essa praticidade, essa facilidade de poder correr atrás dessas coisas, eu acho que deixou mal acostumado, inclusive também o pessoal da polícia. Então eu poderia aqui questionar a ética do próprio Facebook, que a gente sabe que vende informações para empresas, né? Por causa daqueles anúncios que aparecem, sabem os dados das pessoas, mas só para questão de anúncio mesmo, né, de venda. Mas poderia fazer isso para governos, poderia fazer isso para quem quer que seja. Mas essa política que eles têm, pelo menos especificamente com o WhatsApp, me parece então adequada. Me parece então que não é tão errada quanto eu imaginava que seria. Eu vi em algum dos vídeos que o pessoal me mandou, que inclusive é do pessoal do Kiosgesagt, que eu adoro aquele canal, né? Eu não sei por que eu não tinha visto esse vídeo antes, ou se tinha visto esqueci, né? Ele comenta sobre a questão do terrorismo, né? Porque o que está sendo justificado lá no FBI, por exemplo, né? E que está querendo também a quebra de sigilo de conversas privadas e tal, é sempre a caça ao terrorismo, né? Então, nos Estados Unidos, aonde está tendo mais problemas com essa questão de espionagem e tal, é uma questão justificando terroristas tal, e que realmente, né, os países do hemisfério norte, por enquanto, ainda são os que mais possuem risco de ataques terroristas, até pelo envolvimento deles nas questões do Oriente Médio. Então são os países que os terroristas muçulmanos mais querem retaliar. Então é a França, é a Bélgica, é a Inglaterra, são os Estados Unidos e tal. Então eles têm realmente essa preocupação. E esse vídeo alega que você não pega terrorista com conversa de WhatsApp, e aí efetivamente, como é uma organização terrorista, os caras podem realmente desenvolver outras técnicas de se comunicar, e no momento você pode abrir essa exceção para esses terroristas e isso vai ser muito bom, mas depois o governo vai ter aquela ferramenta para usar quando ele quisesse para abrir essa exceção para outras pessoas, sejam elas quais forem, mesmo que não sejam terroristas.
Só que ao mesmo tempo, a preocupação deles lá é um pouco diferente da nossa. Enquanto a gente ainda, pelo menos por enquanto, não está preocupado com terrorismo, vamos ver nas Olimpíadas, a gente tem outras preocupações que são eventualmente até mais graves, né? Se você for ver, a gente até tem mais mortes, né, mais violência no nosso país do que alguns países que estão em guerra ou que realmente sofrem com problemas de terrorismo, né? O nosso terrorismo é tráfico de drogas, é assassinato, é acerto de contas, são redes organizadas de pedofilia, né? O Brasil é o segundo maior país em comércio sexual de menores de idade, tá? Se não me engano, ainda é o segundo no mundo. Tá? Então a gente tem realmente um problema muito mais grave em outros aspectos que não o terrorismo, mas que não são, a meu ver, desprezíveis. Eventualmente a facilidade do WhatsApp e o conhecimento de saber que através do WhatsApp você nunca vai ser pego, ou dificilmente vai ser pego, a menos que roubem o seu celular mesmo e desbloqueiem ele, né? A menos que isso aconteça, eu acredito que essas organizações criminosas estão realmente confortáveis. Claro, se não fosse o WhatsApp eles iam usar outras coisas, mas essas outras coisas talvez fossem mais fáceis de pegar. Tá? Então se eles tivessem que usar um telefone normal, era mais fácil de grampear. Se eles tivessem que usar conversa boca a boca mesmo, encontrar pessoalmente, seria mais fácil. Se eles tivessem que usar simplesmente provedores de internet que usem a Deep Web, não sei o que, a gente sabe que existem maneiras de hackear isso daí. Então enquanto os bandidos tinham que inventar um método para se comunicar sem ter esse tipo de problema, agora eles não precisam nem se preocupar com isso, eles já têm esse método e eles não precisam ficar inventando coisa que poderiam ser talvez mais facilmente rastreáveis. Então a minha forma de pensar ainda está meio ambígua, tá? Eu não tenho uma conclusão nenhuma para essa discussão. Eu concordo que governos tendo acesso a senhas ou a métodos, ainda que sejam métodos usados só para problemas muito específicos, depois de um tempo podem acabar se transformando em coisas maiores e eles pelo menos vão ter acesso a isso. Por outro lado, a gente sabendo que o Facebook vendia informações para empresas sobre os seus gostos pessoais, a Google faz isso também, né? Aquele negócio do que você está buscando, quais palavras você vai atrás, né? Tem as suas fotos na internet que depois o pessoal estava brigando na justiça para ter o direito ao esquecimento, né? Você ter sua vida apagada na internet se você quisesse. Então eu fico pensando, claro, a gente poderia fazer uma solicitação mais ou menos que nem um grampo telefônico. Então a gente tem a possibilidade de fazer um grampo telefônico. A gente não pode exigir que a empresa telefônica grampeie todas as ligações. Mas caso haja uma medida judicial, uma liminar de investigação policial, um telefone pode ser grampeado dentro da justiça. Da mesma forma que um WhatsApp não tem o registro dessas mensagens, ele não guarda essas mensagens, e agora realmente eu estou achando que vale mais a pena isso do que o contrário, porque talvez não seja legal, né, que um governo ou uma empresa tenham acesso a elas. Talvez através de medidas judiciais ou medidas, né, de pedido de investigação, também deveria ter um mecanismo para que essas empresas, por exemplo, que nem esse telefone aqui está sendo vistoriado do ponto de vista jurídico, dentro do país em que está sendo feita a operação. Então, a partir de agora, não as mensagens passadas, mas a partir de agora, a gente desencripta só esse indivíduo, só esse, sei lá, esse aparelho. Eu não sei como faz isso, eu não sei nem se é possível fazer isso tecnologicamente falando. Mas aí aquele aparelho passa a ser vigiado, e inclusive as mensagens de WhatsApp, como se ele tivesse com o WhatsApp grampeado, por exemplo. Mas só mediante liminar judicial e mediante uma investigação e tal. Talvez isso seja uma maneira, aqui no Brasil, de evitar, por exemplo, que bandidos indiscriminadamente queiram usar o WhatsApp com essa segurança que ele pode gerar, e também não permitir que as pessoas tenham a sua privacidade devassada, pessoas que não são criminosas. Claro, você pode dizer que no futuro a justiça pode determinar que você tem a privacidade devassada porque você está sendo acusado de um crime que você não cometeu. Tá? Aí no caso, essa privacidade pode até ser usada para provar sua inocência, mas isso já acontece com o telefone, acontece inclusive com o seu andar na rua, que é até muito mais perigoso a meu ver, né? Não sei, eu acredito que também era uma questão de tempo que isso acontecesse com outros aplicativos mais modernos. Mas, de qualquer maneira, foi uma coisa que me fez refletir bastante. Eu até dormi meio mal essa noite, porque eu fiquei pensando em todos esses detalhes que as pessoas ficaram me falando, e eu achei que foi relevante esse tipo de discussão, me abriu os olhos, né, para certas reflexões que eu nunca tinha feito. Ao mesmo tempo que eu acho que realmente a gente talvez devesse abrir mão dessa segurança, suposta segurança que a gente pode ter contra bandidos, em troca da privacidade, em troca da nossa liberdade. Por outro lado, a gente também tem que pensar que em alguns casos a gente ia realmente querer que as informações pudessem ser armazenadas. Claro, não as informações passadas,
mas as informações futuras, depois que a gente já sabe que aquele indivíduo, por exemplo, é um criminoso e precisa de provas para pegá-lo. Tá? Se você for pensar que for um criminoso que esteja atrapalhando a sua vida, por exemplo, você ia ser o primeiro a querer ter acesso a esse tipo de coisa e você ia achar que deveria ser justo que você tivesse pelo menos uma maneira de acessar isso daí. Então, eu não sei, eu estou um homem dividido agora, eu não sei o que pensar, eu não sei se existe tecnologia possível para chegar nesse meio termo que eu estou propondo. Talvez não existindo esse meio termo, o certo seria realmente a gente não ter nenhum tipo de registro dessas conversas e realmente transformar como se fosse um bate-papo na rua que ninguém gravou, né? Tipo, sei lá, voltamos aos anos 50. Eu nunca falei do Marco Civil aqui no meu canal, e inclusive, mentira, eu falei num vídeo só para dizer que eu era completamente ignorante e não sabia nada sobre ele. Mas eu sei que ele exige realmente que alguns programas guardem registros de mensagens ou coisas assim, mas se não me engano não são as privadas, eu acho que são as mensagens públicas, então sei lá, são postagem de Facebook, vídeo no YouTube. Eu sei que vídeo no YouTube sim, se você tira o vídeo hoje do YouTube, o YouTube ainda tem a obrigação de guardar por, sei lá, 6 meses o vídeo ou 1 ano, não lembro agora. É um tipo de segurança que você tem para, caso você tenha algum problema na justiça, alguma coisa assim, né, a empresa tem alguma coisa guardada lá, simplesmente o criminoso não apagou todas as provas e falou, opa, não fiz nada, lero, e você se prejudica sozinho. Então, eu não sei, eu tô realmente na dúvida do que pensar com relação a isso, e eu acho isso ótimo, porque a gente tem essa coisa de ter que ter opinião formada pra tudo agora no Brasil, que eu acho uma bosta, sabe? Não tem que ter opinião formada pra tudo, né? Eu, inclusive, ontem tinha uma opinião que eu achava que estava bem formada e vocês me ajudaram a ver que não estava bem formada, eu não tinha pensado em vários aspectos, que eu achei que foi muito saudável. O que me assustou não foi nem eu ter pensado nesse aspecto, o que me assustou foi uma coisa tão óbvia e tão presente, né, no mundo, que eu nunca tinha refletido sobre isso, eu nunca tinha parado para pensar no que diz respeito a isso. Então eu fiquei um pouco assustado pela minha ingenuidade mesmo, né, de não ter pensado numa coisa mais aprofundada nesse caso. Talvez tenha faltado discussões, talvez tenha faltado conversar com mais pessoas, enfim, ter assistido outros vídeos, mas como a vida está corrida, né? Bom, mas valeu bastante, eu agradeço muito ao pessoal que me mandou mensagens para que eu pudesse refletir melhor sobre esse assunto. Fico bastante agradecido com todo o carinho de vocês, de também não terem me tacado pedras e me julgado só por eu ter uma opinião discordante da de vocês. E continuo sem opinião, tá? Eu tô tendendo realmente pro lado, então, da encriptação total, né? Enfim, de apagar completamente os dados do WhatsApp e de todos esses programas de conversa, e que nem a empresa e nem o governo deveria ter acesso a isso. Mas, por outro lado, eu ainda acho que tem alguns casos em que me parece que a gente ia gerar injustiças muito graves. E, claro, vendo os vídeos gringos que me passaram, vou deixar linkado aqui embaixo, parece que realmente é muito bonito e tal, mas, como eu falei, os problemas deles são diferentes dos nossos e talvez a gente realmente precise de alguma coisa nesse sentido. Não sei, eu estou pensando com relação a isso ainda e deixo vocês então pensando, tá? Esse vídeo não vai ter conclusão nenhuma porque não é obrigado a ter. Beleza? Eu agradeço bastante aí vocês que me ouviram até aqui, e aí o vídeo de amanhã vai ser o que eu pretendia fazer hoje. Tá certo? Então um abraço pra vocês e falou!